O padrão de composição de cores que forma os cartuchos de uma impressora jato de tinta é... E agora? Impressora jato de tinta, gente, o sistema de cores é o quê? RGB, Pantone ou CMYK? Jato de tinta é CMYK, impressora é CMYK. RGB é o quê? RGB é para monitor. Ok? Monitores trabalham com RGB. Esse Pantone tem a ver com aquela paleta de cores, né? Mas o que você vai precisar decorar é CMYK e RGB. Associar CMYK à impressora e RGB a monitor. Isso já caiu em concursos grandes. Polícia Civil de São Paulo já cobrou isso. Gabarito, então, letra A. Gente, BW, eu estou tentando até perceber o que é, né? Seria black white, provavelmente preto e branco, mas não se usa nem o papel que é branco, né? Não tem cartucho de tinta branca. Tá. Então, gabarito, letra A. Um método de mistura de cores utilizado para a geração de imagens em dispositivos eletrônicos como monitores, baseados em uma tríade. Essa tríade é que vai formar o quê? O pixel. Né? Esses 3 pontos de luz formam o pixel. Esses 3 pontos de luz são RGB, Red, Green, Blue. Gabarito, letra A. O pixel é uma tríade RGB. Ok? O dot pitch, ele é o resultado da quantidade da interseção de linhas e colunas que o monitor admite. O que difere é que o dot pitch é físico, enquanto o pixel ele é lógico. Como assim? Vamos lá. O monitor, quando você compra um monitor, ele tem exemplos de linhas e colunas. Quando você manipula a resolução do monitor, você pode normalmente aumentar ou diminuir a resolução. Resoluções conhecidas hoje em dia, por exemplo, a gente tem 800 por 600, 1024 por 768, já teve 640 por 480, existem diferentes tipos de resolução. Isso cai em prova também. Uma coisa que chama atenção para a resolução é que a quantidade de linhas, aqui eu vou ter o quê? 800 por 600, eu tenho a largura e a altura. Então eu tenho colunas versus linhas. Sempre o número maior vai estar à esquerda na resolução. Então 800 por 600, 1024 por 768 são exemplos de resoluções. Mas como é que eu consigo variar as resoluções? Porque as resoluções elas trabalham de forma lógica. É possível que o ponto do R pegue 4 dot pitch, o ponto do G pegue 4 dot pitch, o ponto do B pegue 4 dot pitch, e que esse conjunto seja o quê? O pixel. Então, o dot pitch é o menor ponto da tela. É uma coisa física. Quanto menor o dot pitch, maior vai poder ser a resolução que você vai querer adotar. E a resolução ela vai dar a quantidade de pixels. Então, quando eu vejo um monitor com a resolução de 800 por 600, se eu multiplicar isso, eu tenho ideia da quantidade de pixels que tem na tela. Quanto maior a quantidade de pixels, melhor. Ok? Então, monitores podem trabalhar com 800 por 600, 1024 por 768 e por aí vai. Agora, interessante, decorar algumas dessas resoluções. E aí, como eu estou numa aula, eu quero uma coisa rápida, eu vou procurar um wiki. Eu vou procurar na própria Wikipédia, resolução monitor. Vai decorar todas? Impossível, não tem como decorar todas. Só que eu tenho que clicar não para procurar em imagens, né? Resolução monitor
Wikipédia. Olha aí. Dessas resoluções, a que mais cai em prova hoje é a Full HD, 1920 por 1080. Então você tem que anotar. A resolução 2K também é interessante. A resolução 4K também é interessante. Então, aqui eu tenho resoluções. Observe o padrão. Ó. A largura sempre vai ser maior do que a altura. Por que a largura e a altura, gente? Por que a largura e a altura? Porque o monitor é deitado. Você vê o monitor sempre deitado, não é? Olha para a tela na tua frente. Então, a largura ela é maior do que a altura. A representação vai ter largura maior do que a altura. E aqui a quantidade de pixels, de pontos de cada resolução. Gente, no passado, bem lá atrás, tipo há 20 anos atrás, eu fazia as pessoas decorarem porque existiam 4 resoluções. 640 por 480, tinha 800 por 600, 1024 por 768, basicamente só caíam essas 3 em prova. Depois começaram a surgir tantas resoluções que isso é papo de maluco, não tem como você decorar isso tudo. Agora, o Full HD, eu sugiro que você decore. Decora o Full HD, 1920 por 1080. Nas provas atuais, é o que mais cai. 1920 por 1080 Full HD. E lembra do 4K? 4K é top demais, né? 3810 por 2160. Perdão, 3840 por 2160. Seria a definição do 4K. Legal. E largura versus altura. Vamos para a próxima. O sistema de cores, cuja abreviatura é RGB, tem como propósito a reprodução de cores em dispositivos como RGB só pode ser monitor. RGB nunca vai poder ser impressora, porque não tem como formar o preto. Ok? Então, eu tenho que ter na impressora, se a impressora for colorida, é CMYK. Então, o gabarito aí é o que? Letra C de Charlie. Legal. Vamos para a Prefeitura de Cuiabá? A qualidade dos textos e das imagens produzidas em uma impressora depende da quantidade máxima de pontos que podem ser utilizados na composição do material impresso. Assinale a opção que indica a medida usualmente utilizada para expressar essa característica nas especificações de impressoras do tipo laser e jato de tinta. Vamos lá. Qualidade dos textos é resolução. Quantidade máxima, material impresso. Impresso, DPI, gabarito letra A. Nada de pino, que é horroroso. Pixel é resolução de tela, monitor, alguma coisa que seja o quê? Digital. ppm é velocidade de impressão. E RGB são as cores do monitor. Então, o gabarito ficou letra A de alfa. Empresa de pesquisa energética. Vamos raciocinar agora. Tenta fazer, dá um tempinho no vídeo e depois volta com a correção. Como é que é? Isso, eu tenho que te provocar a pensar. Você aprende com a dúvida. Então, manda ver. Tempo! Observe as afirmativas abaixo sobre impressoras. Item 1. Quanto maior o DPI ou PPP, melhor a impressora? O que você acha? Não tenha dúvida. Quanto maior o DPI ou PPP, melhor a impressora. Legal? Quanto maior o ppm, pior a impressora. De jeito nenhum. ppm não é páginas por minuto? Isso tem a ver com velocidade. A impressora mais rápida é melhor. Então, quanto maior o ppm, melhor a impressora. O item 2 é falso. O item 2 é falso. Quanto maior o ppm, melhor a impressora.
certo? Então, não pode estar o 2 correto de jeito nenhum. Quanto menor o consumo de energia, pior. Aí, se tu marcar isso daqui como verdadeira, como falsa, tu não passa no psicotécnico. Como é que é? Cara, gastar luz nunca é bom. Então, quanto menor o consumo de energia, melhor a impressora. A pessoa até se confundiu. É, para tu ver, né, de tão ridícula que é a questão. O item 3, quanto menor o consumo de energia, ela vai gastar menos. Então, melhor a impressora. Esse item é falso. Se esse item é falso, o gabarito é o quê? Letra A. Ok? Ó, psicotécnico, hein? Letra A de alfa. Agora, uma coisa importante para destacar é que quanto maior a quantidade de... quanto maior a resolução e quanto maior a quantidade de cores, maior também vai ser o tamanho do arquivo. Eu já vi questão de prova, lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, cobrando o tamanho de um arquivo, de uma imagem, aí ele dava a resolução e a quantidade de cores. O que você vai ter que fazer? Realizar o produto para poder identificar a quantidade de bits e calcular o tamanho do arquivo. Como assim? Por exemplo, se o examinador fala, né, uma imagem de tal resolução, com tal quantidade de cores, para calcular vai ter que sair multiplicando tudo? Vai ter que sair multiplicando tudo. Quanto maior a quantidade de cores, a gente vai ter cores de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits. Quando eu coloco 8 bits, significa que eu tenho 256 cores. Quando eu coloco 16 bits, isso cresce exponencialmente. 2 elevado a 16, 32 bits, 2 elevado a 32. Quanto menor a quantidade de bits para as cores, maior vai ser a perda da imagem, né? Como é que é? É óbvio, gente. Quanto maior a quantidade de cores, mais nítida, mais realista vai ser aquela imagem. Se você pega, por exemplo, uma imagem do pôr do sol refletindo na água, né, no mar, né, ao lado de uma vegetação, uma foto daquelas paisagens lindonas mesmo. Se você colocar, talvez, com 8 cores, não vai ficar legal. Você vai ver partes com cinza, partes estranhas. Quando você tem poucas cores, a imagem fica feia. Quando você vai aumentando a quantidade de cores, a imagem vai ficando mais bonita, mas também vai ficando o quê? Maior. Né? Porque aí cada ponto daqueles vai ter essa necessidade de armazenar também o quê? As cores. Então, a resolução impacta no tamanho, as cores impactam no tamanho. Resolução e cores vão impactar no tamanho. Quanto maior a resolução, quanto maior as cores, maior vai ser o tamanho do arquivo da imagem. Beleza? Só para tentar visualizar, imagem com cores de 8 bits, 16 bits, vamos ver se eu consigo, 32 bits. Exemplos de imagens. Ó, aqui ele já está mostrando, ó. Olha o espelho. Né? O espelho bem brancão aqui refletindo. Ó. Eu estou tentando mostrar a diferença de olhar uma imagem com uma quantidade X de bits. Ó. A imagem é a mesma, mas a qualidade da imagem vai mudar. Olha aí, ó. Tudo brancão aqui, aqui vai melhorando. Olha como vai mudando. Ok?
Tá, entendi. Vamos lá, Prefeitura de Cidreira. Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Blá, 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 é uma medida de densidade. Lembra que densidade está medindo o quê? A quantidade de algo dentro de um espaço, né? Então, dentro da polegada, quanto maior a quantidade de pontos, maior vai ser a densidade. Densidade, o que vai medir densidade? PPI ou DPI? Aí, pessoal, se tu marcar PPI, tu diz que estudou lá no concorrente. PPI, tu não fala que estudou na Coruja, não. Fala que estudou lá fora, né? Coloca o nome do concorrente. PPI é horroroso, horroroso. É DPI. DPI. Então, DPI. Se o DPI for reduzido, melhora o foco? Não. DPI reduzido, a qualidade fica ruim. Então, foco. Não, não. A letra D está errada. DPI é uma medida de densidade relacionada à impressão de imagens. Nele se expressa o número de pontos individuais que existe em uma polegada linear, é importante saber isso, na superfície onde uma imagem é apresentada. Assim, um DPI elevado. E aí? Significa o quê? Significa uma melhor nitidez? Quando eu aumento a resolução, se eu tenho... Isso aqui é um A. A partir do momento que eu consigo colocar mais pontos, né, nesse mesmo tamanho de letra A, ó, esse A está ficando mais bonito, está aumentando a nitidez. Em contrapartida, mais pontos significam mais informações, então o arquivo também vai ficar maior, pessoal. A banca considerou como gabarito a letra C. DPI elevado significa melhor nitidez de imagem. Entre a B e a C, eu entendo que no texto, a letra C ela se encaixa melhor. Significa melhor nitidez de imagem. Influenciando na imagem, ela vai ter uma melhor nitidez. Agora, o fato é que quanto maior o DPI, maior também vai ser o tamanho do disco. Então, a letra B, pessoal, ela não está errada. Ao meu ver, essa questão é mal formulada. Poderia ser alvo de um recurso, deveria talvez ter sido anulada. Ok? Por quê? O tamanho em disco ele é resultado de um cálculo onde a quantidade de linhas e colunas, ela é a quantidade de DPIs vai ser multiplicada. Então, a letra B, ela tem coerência, né? Eu vou ter, de acordo com o tamanho da imagem, uma quantidade de pontos, uma quantidade de cores, tudo isso vai influenciar no tamanho do arquivo em disco. Ok? Então, o gabarito vai ser letra C, mas a letra B, ela merece pelo menos a observação. Quando eu considerar o tamanho em disco, eu tenho que considerar o DPI, eu tenho que considerar o tamanho da foto em polegadas e eu tenho que considerar a quantidade de quê? De cores em bits. E aí, realizando a multiplicação desses dados, eu consigo chegar ao tamanho do arquivo. Beleza? Então, assim, eu concordo com a letra C, mas para poder ter coerência com o texto. Porque colocar, assim, um DPI elevado significa maior tamanho em disco de imagem. Disco de imagem ficou feio. Então, melhor nitidez de imagem se encaixou melhor. Mas a letra B ela não está de todo errada. Ok? O gabarito, então, vai ficar letra C. Vamos para a próxima. Polícia Civil de São Paulo. O tipo de impressora que utiliza toner como material de impressão é conhecido como uma impressora a laser. Quem utiliza toner, que é uma espécie de borracha em pó, é a laser, que tem um mecanismo de impressão igual ao da máquina de uma fotocopiadora, de uma Xerox da vida.
Térmica é aquele papel que com calor fica preto. Matricial trabalha com fita, é considerada uma impressora de impacto, onde microagulhas vão dar porrada na fita para formar os caracteres. Jato de tinta funciona com cartucho, né? A impressora de impacto é a matricial. Beleza? E lembrem também que existem opções de tanque. Existe impressora tanque de tinta e tanque de toner, que são umas impressoras que prometem uma economia maior no custo da impressão. Legal? Tem impressora que funciona com cartucho de tinta, com fita, com toner. Tem impressoras de tanque de tinta e tanque de toner. Legal. CRF do Piauí. A cabeça de impressão possui pequenas agulhas que, sob orientação eletromagnética, vão formando a impressão à medida que empurram a fita contra o papel. Se tu não sabe o que eu estou fazendo, é porque tu é novo, meu filho. Se tu nasceu esse século, talvez você nunca tenha escutado isso. É um barulho de impressora matricial. Impressora matricial, gabarito letra B. Então, jato de tinta, matricial, laser e 3D. 3D trabalha com polímero para fazer objetos, né? A impressora 3D, ela hoje está até na moda. Assim, é bacana, né, ter uma impressora 3D. Talvez, eu quero dar de presente. O cara faz um busto de uma pessoa em 3D. Né? A impressora 3D, ela pode ser usada em várias áreas, na saúde, para órteses, próteses. Em várias áreas ela pode ser usada para fazer peças. E eu posso tentar pegar imagens aqui, ó, produzidas. Aqui são imagens de impressoras, né? Vamos tentar colocar impressões 3D. Aqui, ó, o cara tá fazendo um crânio de polímero, né? Já teve projeto de arma de polímero. Ela não vai ser detectada, ela não é de metal. É lógico que ela não tem durabilidade, dá um tiro, ela explode junto, né? Mas um tiro já mata, né, pessoal? São armas que não passam no detector de metal, não acusam. E você pode fazer qualquer coisa, uma pecinha qualquer que você perdeu, você pode fazer com a impressora de polímero. Bustos, ó. Então, demora bastante para fazer uma impressão dessa. Você deixa a impressora trabalhando lá dias, às vezes, para fazer. Beleza? Os makers, os inventores, trabalham bastante com esse tipo de impressora. Legal. Você tem, daqui a pouco, a possibilidade, quem sabe, de fazer um móvel na tua casa, uma impressora 3D. Você pega um projeto na internet e manda ela imprimir. Legal. Vamos lá para o TRE de Roraima. O método utilizado consiste na sobreposição de diversas lâminas de polímeros, os quais são colados por meio de um conteúdo de um cartucho especial de cola e cortados em locais específicos, camada por camada, conferindo a forma final. Então, a cor do material também pode ser escolhida, mas deve ser aplicada em toda a peça. Ao término do processo, o usuário precisa apenas destacar partes remanescentes do bloco principal. O método tratado se refere ao quê? A uma impressora 3D. E lembrando que agora existe scanner 3D também. No scanner 3D você coloca o objeto e, por exemplo, a peça. Eu quero fazer uma peça. Eu posso desenhar a peça ou eu posso colocar a peça no scanner 3D, ele escaneia a peça e depois eu imprimo numa impressora 3D. Ok? Gabarito, então, letra B de bravo. Aqui eu tenho um exemplo de impressora 3D, ó, construindo peças, construindo, né, pode ser usado para diversos fins. E agora, a gente tem umas questõezinhas mais aleatórias para fechar o conteúdo. Um microcomputador capaz de manipular imagem e som. Pessoal, se eu falar para vocês assim, ó, tô morrendo de fome. Era para ser minha barriga aqui, né? Tô morrendo de fome. Isso já é um exemplo de quê? Multimídia. Porque vocês estão me vendo e me ouvindo. A associação de imagem e som caracteriza a multimídia.
Lá na década de 90, o computador só tinha imagem, não tinha som. Na verdade, a tela era preta e tal. Aí era uma mídia. Quando veio a caixinha de som, passou a ter essa coisa mais realista, né, de associar a imagem e som para passar informação, aí a gente tem um kit multimídia, a gente tem o conceito de multimídia. Então, um computador capaz de manipular imagem e som é um exemplo de sistema multimídia. A questão está certa. Essa é aquela questãozinha de certa e errada. Show. E com isso, a gente vai fechando a nossa aula de introdução à informática, sobre hardware, dispositivos de entrada e saída. Beleza? Um grande abraço para todos e até a nossa próxima aula. Valeu!